Olá, eu sou Lisa Mirella e esse é o quadro Cuide Bem do Seu Dinheiro. Hoje o bate-papo é com o contador Darlan Cassiano, da Corporação Contábil. Boa tarde, Darlan. Boa tarde, Lisa. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, obrigado. Bem, hoje nós vamos falar então sobre a reforma trabalhista que entra em vigor no próximo sábado, dia 11. Ela foi aprovada em julho e é motivo de muita polêmica. O fato é que ela mexe com a vida de milhões de pessoas, sejam elas trabalhadores ou empregadores. E a mudança alterou mais de 100 artigos da legislação. Muita gente ainda tem dúvidas sobre como as coisas vão funcionar. A primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: as férias. Darlan, queria que você comentasse como eram as regras e o que vai mudar a partir de agora. Olha, houveram mudanças. As férias eram assim, eram 30 dias, e isso não muda. Porém, as férias elas podiam ser fracionadas em 2 períodos. Um deles não podia ser menor do que 10 dias. E ele podia vender ou ser abonado em 1/3 desse valor. Com a nova mudança, essa fração pode ser em até 3 períodos. Um desses períodos não pode ser menor do que 14 dias corridos. E os outros demais não pode ser menor do que 5 dias corridos cada um. Então o trabalhador tem aí uma flexibilidade na escolha. Na verdade, informalmente essa flexibilidade sempre houve. O que vai acontecer é a formalização disso. Ah, então muitas empresas já tinham essa prática. As empresas têm essa prática, pessoalmente sim, mas agora vai ficar tudo certo. Agora então vai flexibilizar de uma forma legal. Ai, que joia. E a questão dos acordos coletivos, agora eles ficam mais fortes do que a lei. E quais os pontos podem ser decididos por meio de um acordo? Veja bem, as negociações, os acordos coletivos vão poder ser feitos entre empresa e sindicato. E essas decisões vão ser superiores à legislação. Não quer dizer que essas negociações vão ser benéficas em 100% para o empregado. Pode sim sofrer alguma coisa. Por exemplo, o empregado ele pode ter uma redução no seu salário. Como que vai fazer para proteger isso? Provavelmente vai ter alguma cláusula em que esse tipo de redução ela vai ter que vai proteger o empregado de uma forma em que ele não seja dispensado nesse período de acordo. Outra forma desses acordos que vão ocorrer é o seguinte: poderá acontecer também acordos individuais de trabalho, em que esse acordo individual vai sobrepor o coletivo. Mas não é para todo mundo. É só para funcionários que têm curso superior e o salário deles é superior a 2 tetos máximos de INSS. E qual é esse valor então? O valor do teto máximo hoje é R$ 5.531,31. Então são casos assim muito específicos e não é para a maioria dos trabalhadores. É só para essa classe. Essa classe é chamada hipersuficiente. Ah, tá. E os acordos eles serão decididos então sempre por uma representação dos trabalhadores. Sim. Exceto nessa situação. Sim. Então exato. O sindicato ou o representante da categoria é que vai formalizar isso. Isso, vai ser os acordos entre patrão e sindicato. Os empregadores diretamente com o sindicato. E por que você fala que pode haver perda para o trabalhador? Porque nem tudo que é benéfico para a empresa é benéfico para o empregado
Então, nessa forma, se houver uma redução salarial, tem a ver mais com o mercado do que com o empregado. Então, assim, o empregado ele pode sim sofrer, mas é em relação ao mercado. Entendi. Gente, se vocês tiverem perguntas para fazer, coloca aqui nos comentários da nossa live, que o Darlan vai responder tudinho, hein? E agora eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho intermitente. Essa é uma novidade, né? Exatamente. O trabalho intermitente, ou esse modelo de contrato, ele também não existia. É uma das novidades. Na verdade, meu ponto de vista, não sei se eu posso falar. Claro que sim. Então vamos lá. O modelo de contrato intermitente é um modelo em que o empregado ele vai ser contratado, ele vai ser registrado pela empresa, porém ele pode ser contratado por um dia, uma hora, na verdade uma hora, um dia, ou de acordo com a necessidade da empresa. Não quer dizer, ele vai ter um emprego, não quer dizer que ele vai ter trabalho. Então, assim, perante as estatísticas do Ministério do Trabalho, vai elevar muito a contratação dos empregados, porém vai ter pouca gente trabalhando em si. E essa contratação, ela vai entrar para a RAIS normalmente? Vai lá ser discriminada? O empregado intermitente, ele vai ter direito às mesmas verbas de um empregado comum. Vai ter direito a férias, 13º, FGTS e INSS. Porém, é tudo fracionado de acordo com o período trabalhado dele. Então, pode ser calculado em cima de uma hora, sei lá, de 5 horas. Pode ser calculado em cima de uma hora. A fração pode ser por hora, pode ser por 1/30, de acordo com o que ele receber. A semana passada rolou na internet um anúncio de uma empresa de fast food. Mexeu muito, né, com os internautas porque oferecia um mínimo por hora considerado baixo, era 4 e pouco, não me lembro. Exatamente. Mas e aí, esse valor está dentro da lei? Qual que é esse limite? Olha, também vai haver negociação entre as partes. Por exemplo, eu vou abrir uma vaga para um contrato intermitente, para um empregado de contrato intermitente. Eu tenho que comunicar ele com 3 dias de antecedência. Certo. Então, ele tem um dia para me responder. Se eu fechar um acordo com ele, ele tem que prestar o serviço para mim. Se eu ou ele, ou seja, nós entramos num acordo naquele valor de salário, é um combinado, tem que ser aceito ou não. Se algum de nós quebrar esse contrato, ou eu ou ele vai ter que pagar uma multa de 50% do que foi negociado. Mas e aí, mas tem um valor mínimo para essa remuneração dele? Não existe valor mínimo, porque é o combinado entre as partes. O que eu posso pagar e o que você está disposto a receber. Isso significa que pode ser que a remuneração fique muito baixa mesmo. Pode acontecer. Tá, e vamos falar então agora sobre o descanso. O horário de almoço hoje em dia vai de 1 a 2 horas, né? E isso vai mudar também. Tem a ver com a flexibilização, como nós já falamos agora há pouco. O horário de almoço, por exemplo, ele pode ser reduzido a 30 minutos, desde que a jornada seja superior a 6 horas. Então, assim, ela não pode ser não pode ser um tempo menor do que 30 minutos. Então, hoje, para uma jornada superior a 6 horas, é 1 hora o mínimo de intervalo. Mas e aí, essa escolha dos 30 minutos, quem que vai decidir? É o empregador? É um acordo entre as partes. O que é bom para mim pode não ser bom para a empresa, mas tem que ser ambas as partes. E se alguém tem alguma coisa de uma multa também que é paga se o empregador não cumprir, como que é essa questão? De 50% a mais, se ele não tem, ou eu devo estar me equivocando então, com outro aspecto da legislação? Vai surgir essa multa de 50%, mas em outras perguntas. Então vamos lá. A terceirização é outro aspecto que mudou, né? Agora Exatamente. As empresas podem terceirizar a atividade principal. O que significa isso na prática? Isso. A terceirização, ela não veio agora com a reforma, ela já é de antes. O que acontece? As empresas, elas não podiam terceirizar um empregado com atividade fim. Por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade, eu não posso terceirizar um contador. A partir da mudança da legislação, eu posso sim contratar um contador como terceirizado. É claro que a lei, ela pensou assim, eu não posso demitir todos os meus funcionários que são contadores e já contratar como terceirizados. Então, a lei, ela permite eu contratar um empregado meu, que já foi funcionário, depois de 18 meses de demissão. E esse funcionário, ele vai se tornar uma pessoa jurídica?
Ou ele não? vai ser um terceirizado, ele vai fazer parte de uma empresa que terceiriza. Ele pode ser, eu vou contratar uma pessoa jurídica, ele vai prestar serviço para essa empresa terceirizada, que terceiriza contadores, por exemplo. Entendi. E ele vai ter os mesmos direitos ou a situação dele fica à margem? Não, a situação dele não é a mesma. Ele é terceirizado, ele vai ter a responsabilidade com a empresa que ele é contratado como terceirizando. E aí os acordos são entre eles, então? Exatamente. Eu vou pagar uma taxa pela contratação de um terceirizado, de um autônomo, digamos assim. E é a empresa que vai cuidar dos direitos dele? É a essa empresa outra. que vai cuidar. Entendi. Outra novidade é que o home office foi regulamentado, né? Como é que vai ser isso então agora? O home office funciona assim, faz parte também da legalização, né? Muitas empresas já trabalham dessa forma, em que o empregado ele trabalha na casa dele. Porém, com essa legalização trouxe algumas mudanças, em que o contrato de trabalho vai ter que especificar exatamente o que ele vai fazer na casa dele. Certo. Tá? E todos os gastos, suprimentos, materiais da tecnologia, o que ele for utilizar para ele é despesa da empresa. Então isso vai estar tudo descrito nesse contrato? Tem que estar descrito em contrato. E outra coisa também, o empregador ele vai ter que o funcionário passar por um treinamento a fim de que não ocorra, né, acidente de trabalho, para diminuir para a empresa também. Isso para o trabalhador é uma boa, trabalhar de casa, isso facilita o transporte, tem algum ganho nisso? Tem pessoas que preferem trabalhar em casa e as empresas elas estão facilitando isso. Ou por causa que tem filho, ou alguma outra condição, consegue ter mais de mais de uma função, então ela consegue trabalhar em casa e desenvolver um trabalho legal para as empresas. Legal. Outra coisa, os direitos das mulheres trabalhadoras também mudou, né? A gente vê aí um ponto polêmico que agora elas sofrem mais se elas estiverem grávidas. Explica pra gente um pouquinho. Olha, a lei, essa reforma trabalhista ela veio para todos, então assim, tem outros pontos na reforma em que favoreceu o empregado, mas o que diz respeito generalizado para a mulher é com relação às gestantes e às lactantes. Então, na legislação atual, a empregada gestante ou lactante ela não pode trabalhar em uma atividade insalubre. Com essa mudança, ela vai poder, se o grau de risco em que ela for trabalhar for de grau médio, mínimo a médio, ela pode sim ficar exposta e trabalhar na atividade insalubre. Ela só vai deixar de trabalhar nessa atividade insalubre tendo esse grau mínimo e médio, se tiver um atestado médico. E quem é que atesta o grau de risco a que ela está sujeita? É o médico do trabalho, o profissional regulamentado, e os técnicos de segurança do trabalho, saúde e medicina, que vai averiguar, saber se ela tem condição ou não de trabalhar naquele limite de exposição de risco. É um risco para as empresas, é bom e ruim, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que as empresas elas não vão precisar alocar o funcionário para uma área salubre, por exemplo. Em contrapartida, se realmente houver um risco e ela estiver exposta, pode vir futuramente uma ação trabalhista em decorrência se ela for prejudicada a saúde dela. Legal. Outro ponto é que o empregado antes, a gestante ou lactante, quando ela era afastada da sua atividade insalubre, ela perdia o adicional de insalubridade, que dependendo do grau, ela recebe um valor correspondente. E com a reforma, ela não vai mais ter esse prejuízo na sua remuneração. Você tocou num ponto também interessante, as ações trabalhistas, né? A gente tem no Brasil um nível muito alto de ações e agora vai ficar bem mais rigoroso. Eu queria que você explicasse bastante esse aspecto pra gente. O ideal seria uma pessoa ligada ao processo do trabalho trazer essa explicação mais profunda. Mas, em tese, o que acontece? As ações trabalhistas, elas que são ingressadas na Justiça do Trabalho, o custo processual hoje
ela é da União, tanto o custo processual quanto as perícias. E com a reforma, a parte que perder a ação, a causa, ela vai arcar com as custas processuais, inclusive com os honorários de sucumbência para a parte ganhadora. Entendi. Então, se o trabalhador perder, ele vai ter que pagar isso. Ele vai ter que pagar. Inclusive, se ele entrar com uma ação e tiver má fé nessa ação, ele vai ser punido por uma indenização equivalente ao valor da sentença. É aí o juiz que vai determinar. E como é que está essa questão desse teto, dessa indenização? Ele também já tem os níveis, né? Aí é relacionado aos danos morais. Aos danos morais, a reforma trabalhista ela trouxe o mínimo e o máximo. Então, hoje, o mínimo é 3 salários mínimos, se for um dano, 3 salários mínimos, não, 3 salários do empregado, até 50 salários do empregado, se for um dano máximo, o juiz que vai determinar, de acordo com o dano que for causado para a pessoa. Aí é relacionado ao dano moral, a pessoa que é ofendida, lesada moralmente. Isso tanto o trabalhador quanto o empregador. Exatamente. A empresa, ela também pode requerer uma indenização caso ela seja lesada pelo empregado. Entendi. A gente tem aqui a participação do Marlon Paranhos e ele está fazendo um comentário. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Deve-se observar que se a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo vedar a terceirização das atividades da empresa, bem como vedar reduzir horário de intervalo, entre outros artigos alterados por essa reforma trabalhista, e a norma coletiva vedar, ou deve-se cumprir a convenção e ou o acordo coletivo da entidade sindical da categoria. E ele fala, há 3 ações de inconstitucionalidade no STF, pois no Brasil ainda há muita água para rolar. Então tem essa insegurança ainda sobre como a reforma vai acontecer, né? Na verdade, como nós falávamos há pouco, até o dia 11 pode vir aí uma medida provisória. O que eu tenho lido é que integrantes do governo dizem que vai deixar essa reforma acontecer, vai entrar em vigor e depois eles vão sentir o mercado e aí eles vão tomar as decisões do que pode permanecer, do que vai tirar e, como diz aí o Marlon, os acordos coletivos eles vão prevalecer. Legal. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, é sobre a demissão. A demissão que é um ponto, né, que toca muito as duas partes. Agora vai ter um acordo nessa questão. Queria que você falasse também sobre esse aspecto pra gente. Essa eu posso dizer que é a rainha, né, porque todo mundo pergunta disso quando a gente fala sobre a reforma trabalhista. Mudou algumas coisas. Com relação à demissão sem justa causa, ao pedido de demissão, a demissão por justa causa, isso não mudou nada. Mas entrou agora essa demissão de comum acordo. É benéfico para uns, para outros não, uns vão concordar, outros não. O que mudou? Hoje, se entrar em um acordo o empregado e a empresa em demitir um funcionário e ser demitido, o empregador ele vai pagar 50% do aviso prévio para o empregado, ele vai pagar a multa do FGTS, que é em 40%, que é o que vai para a conta do funcionário, a multa que a empresa vai pagar é somente de 20%. O que mais? Vamos lá. Vamos voltar. Se eu peço demissão, eu não tenho direito ao FGTS, à multa. Isso. Então, assim, a empresa ela vai pagar essa multa de 20%, o empregado ele vai ter acesso a 80% do saldo do FGTS. 20% vai ficar guardado na caixa e ele não vai poder ingressar no seguro-desemprego. Ah, tem esse detalhe. Se houver o acordo, ele perde o seguro. Exatamente. Ele não vai poder receber as parcelas do seguro-desemprego. A gente sabe que essa é uma prática que existe em muitas empresas, né? Chega-se a um acordo informal, que o empregado não quer perder o FGTS, mas a empresa, muitas se recusam a fazer isso. Elas têm medo de uma ação depois. O que acontece? Veja bem, como não é legal você dispensar um funcionário que quer pedir demissão, mas existem sim acordos entre a empresa em que
o empregado tem o hábito de devolver o valor da multa para a empresa para ele poder sacar o FGTS restante e dar entrada nas parcelas do seguro-desemprego. E as empresas elas não devem fazer isso porque ela pode correr o risco sim de uma ação contra a União, porque ela vai estar lesando o governo. Então agora com essa possibilidade de acordo, fica bom para o funcionário, em tese? Fica bom para o funcionário porque depende do valor do saldo do FGTS que ele tem, pode ser interessante. Mas o que eles costumam também ser interessante é o seguro-desemprego. Então ficou... Tudo uma prioridade, né? O que é bom para mim, o que não é. Às vezes compensa eu pedir demissão para já começar a trabalhar em outra empresa e deixar meu fundo de garantia inteiro. Tudo vai depender da ocasião. Legal. Darlan, tem mais algum aspecto que de repente eu não perguntei, você queria falar? Olha, eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui trazer aqui um pouco do que é essa reforma. A gente está assistindo aí um seminário diretamente com os magistrados, onde tem trazido bastante conteúdo para o que os juízes estão pensando, como eles vão decidir. Então, eu acho que essa é a minha colaboração. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo lá diretamente lá na página de vocês. Está aberto. Legal, gente. Olha, muito obrigada. Então é isso. Se pintarem mais dúvidas, entra na página do Diário que o Darlan vai se comprometer a responder. Combinado. Obrigada. Até Tchau, mais. Tchau. Obrigado. O que você imaginar vender, aqui você vende. Classe Tudo Diário da Região. O maior jornal da região, agora com classificados online para você vender tudo. São serviços, automóveis, imóveis e muito mais. O seu anúncio do Classe Tudo vai para o Diário Impresso e sua chance de vender também. Acesse agora classetudodiariodaregião.com.br ou ligue e anuncie.